Oi pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Mima e hoje eu vou falar com vocês sobre psoríase. Mas antes de a gente começar, eu queria fazer uma nota, minhas notas de sempre. Queria deixar bem claro que eu não sou uma profissional da saúde e que assistir esse vídeo não substitui de forma alguma a consulta com um profissional da saúde que foi capacitado para poder orientar vocês da melhor maneira possível em relação a qualquer problema ou condição de saúde. Tudo que eu tô dizendo aqui é baseado na minha própria experiência, na minha própria vivência e no que eu aprendi de maneira autodidata ao longo desses últimos 11 anos convivendo com psoríase. Começando pelo começo. O que é a psoríase? A psoríase é uma doença inflamatória da pele. Ela é crônica, autoimune e genética. Ela não é contagiosa. Ela é caracterizada por lesões vermelhas e descamativas, que escamam e sai uma casquinha que parece uma caspa. E ela normalmente aparece no couro cabeludo e nas extremidades, tipo na mão, nos cotovelos, nos joelhos e um pouco nas pernas também. Mas em mim ela decidiu ser diferente e ela gosta muito de aparecer, além do meu couro cabeludo, ela gosta bastante de aparecer atrás das minhas orelhinhas e na minha barriga e nas minhas costas. Sempre foi assim, desde a primeira vez que eu tive o diagnóstico, em todas as outras vezes que ela veio e voltou. Normalmente é nesses lugares, muito eventualmente eu tenho alguma coisa na perna. Às vezes ela coça desesperadamente. E às vezes ela não coça absolutamente nada, a ponto de que você não lembraria que ela existe se não fossem as pessoas sempre perguntar o que é. Então, agora que eu já expliquei o que é a psoríase, eu quero explicar um pouquinho mais sobre o funcionamento dela pra vocês e depois já ir direto pra algumas dicas práticas de como lidar melhor com ela. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, e é uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu fui diagnosticada com a psoríase, é que o estresse é um fator determinante. Tanto o estresse físico quanto o estresse psicológico. Quando a gente tá muito estressado, a nossa psoríase tende a piorar. Isso é muito comum em várias doenças autoimunes e é como se fosse uma válvula de escape do corpo. Por algum lugar, as coisas e os estresses, eles precisam sair. É daí que vem grande parte do meu interesse por um estilo de vida saudável. Desde que eu entendi a relação do estresse, tanto físico quanto psicológico, com a psoríase, eu venho buscando estratégias para manter um estilo de vida mais equilibrado e evitar fontes de estresse na minha vida. Eu diria, sem sombra de dúvida alguma, que a primeira coisa que uma pessoa que tem psoríase deve fazer é buscar tirar da sua vida qualquer fonte de estresse desnecessário. A vida, por si só, com todos os seus eventos, todas as coisas que acontecem no mundo, já nos dá motivo o suficiente pra gente se estressar ao longo de todos os dias. Então, se a gente puder fazer o que tá ao nosso alcance pra evitar outras formas de estresse e outras fontes de estresse, eu acho que elas são válidas. Porque vai ajudar bastante vocês a lidar melhor com essa doença e a controlar essa doença. Eu não gosto de falar doença, porque parece algo muito negativo e algo muito sofrido, e eu sei que tem gente que sofre bastante com isso. Vou falar melhor sobre isso em outro vídeo, mas eu realmente acho que ela é uma condição que não é incapacitante. Eu me sinto injusta e lamuriosa e com muita pena própria falando dela como uma doença, porque eu não sinto de forma alguma que a minha vida tá em risco por causa disso. Não sei, só um desabafo. Então podem me dizer aqui embaixo o que vocês acham. É só realmente um pensamento que eu tenho em relação a isso. Então, se eu tivesse que resumir todas as coisas que eu posso passar adiante pra alguém sobre psoríase em uma única dica, seria: faça tudo o que estiver ao seu alcance para evitar estresses desnecessários e faça as pazes com tudo aquilo que você não pode mudar. Isso é uma das principais coisas que viver com uma doença de pele, que realmente o pior problema é o estético, nos ensina. É fazer as pazes com aquilo que a gente não pode mudar, com coisas que são dadas. Porém, como eu não preciso resumir esse vídeo em uma única dica, nós vamos seguir adiante com outras dicas. A partir de agora, eu vou compartilhar com vocês algumas dicas do que vocês podem fazer pra conviver melhor com a psoríase, e basicamente são dicas de que vocês podem fazer pra evitar estresse. Como fatores que geram estresse psicológico tendem a ser muito pessoais e fica difícil pra gente dar dicas em relação a isso, principalmente pra pessoas que não são capacitadas pra falar sobre o psicológico, pessoas tipo eu que não são psicólogas, eu vou evitar dar dicas
para evitar estresse psicológico e vou focar mais em dicas pra gente conseguir evitar estresse físico. Então vamos lá. Várias pessoas me perguntaram se os alimentos importam. E sim, os alimentos importam muito. Alimentos processados, que não são alimentos naturais do ser humano, eles nos geram um estresse físico. Nosso corpo, ele não tá preparado, ele não evoluiu ao longo de todos esses anos para conseguir lidar com esses alimentos e para conseguir digerir esses alimentos. Ou seja, colocar esses alimentos para dentro do nosso corpo gera um estresse no nosso organismo e isso tende a piorar a nossa psoríase. Quando a minha pele tá limpinha, eu não tô com tantas lesões no meu corpo, eu não sinto tanto na prática a influência dos alimentos na minha psoríase. Mas, quando a minha psoríase tá atiçada, eu chamo, tipo, quando ela tá mais inflamada, mais vermelha, coçando mais, eu sinto muito a diferença dos alimentos e de uma alimentação equilibrada na minha pele. Eu já postei no meu Instagram há um bom tempo, tipo 2, 3 anos atrás, uma lista de alimentos que pioram a psoríase e que é bom a gente evitar, principalmente nesses momentos que ela tá mais atiçada. Vou compartilhar essa lista com vocês agora. Primeiro, carne vermelha e embutidos. Por eu ser veg, eu já não como esses alimentos há 8 anos, mas eu sei que eles são o primeiro da lista quando os médicos buscam sugerir para os seus pacientes mudanças de estilo de vida para ajudar com a psoríase. O segundo alimento, que eu nem sei se é um alimento, mas enfim, é o álcool. O processo pelo qual o nosso corpo passa para digerir o álcool, ele é estressante e ele tem várias consequências pro nosso corpo que também são estressantes, tipo a desidratação. Ou seja, ele gera um estresse no nosso organismo e é um estresse desnecessário porque a gente não precisa de álcool para viver. Então, façam o máximo que vocês puderem para tentar evitar o álcool na vida de vocês, se vocês têm psoríase ou se vocês estão com ela muito aguçada. Refris. Como qualquer outro alimento ultraprocessado e ultra açucarado, os refrigerantes pioram a psoríase. Refrigerantes, eles também causam estresse físico no nosso corpo. Esses alimentos que são ultraprocessados e ultra açucarados, eles não se assemelham de maneira alguma com nada que a gente encontra na natureza e o nosso corpo, o nosso organismo, ele não sabe como processar essas coisas, ele não sabe como lidar com esses alimentos, ele não sabe como conviver com isso. E, de novo, ninguém precisa desses alimentos para viver. Até mais ou menos 100 anos atrás, a gente nem sabia que esses alimentos existiam ou poderiam existir e a gente vivia super bem sem eles. Não, obrigada. Se você tem psoríase, deixe passar. Alimentos que são ultraprocessados, eles colocam uma bomba de açúcar no nosso corpo, que faz com que a nossa glicemia vá lá em cima do nada e daí depois ela cai drasticamente de novo, porque esse alimento já foi processado e esses alimentos eles não são acompanhados de outros nutrientes que ajudam o açúcar a entrar devagarzinho e controladamente no nosso sangue. E daí esse boom de açúcar, ele gera um desequilíbrio no nosso organismo. No longo prazo, isso gera um super estresse físico e, enfim, pode repercutir na nossa pele. Seguinte, leite e derivados. O leite e, consequentemente, todos os seus derivados, eles são alimentos super alergênicos que tendem a piorar todas as ites. Então, rinite, sinusite, cistite, enfim, todas essas coisas desse mundo das ites. E as ites geram um estresse físico, elas são um estresse físico, elas são um estresse no nosso corpo e elas podem acabar repercutindo na nossa pele também. Glúten. Sim, já existem estudos que mostram que o glúten interfere na psoríase e pode piorar a nossa psoríase, principalmente quando a gente ingere ele de fontes que são alimentos ultraprocessados, embalados, que unem glúten de farinhas de baixa qualidade com muito açúcar branco processado. E por último, vem os alimentos que eu sempre sou resistente em dizer que eles são pior para a psoríase, porque eu acho uma injustiça, sinceramente, eu acho que é uma sacanagem do universo com a gente. Não, brincadeira, tá, gente? Eu acredito no universo maravilhoso, só acho uma pena mesmo. Que são os alimentos da família das solanáceas, ou nightshades em inglês. Eles são alimentos que podem ser pior para as ites por causa de um composto químico que eles mesmos têm. E eu não sei exatamente qual é, e eu não vou entrar muito a fundo nisso. Só vou dizer aqui quais são: berinjela, batata inglesa, pimentão e tomate, principalmente. Como a minha dieta consiste basicamente em alimentos integrais, eu acabo não dando muita bola para esses alimentos, porque todos os outros que eu citei antes, eu busco controlar. Então, esses outros que são vegetais e são ricos em outros nutrientes, eu acabo deixando na minha alimentação e não busco evitar muito eles, porque eu acho que tirar todo o resto já é o suficiente, até porque esses alimentos, eles ainda podem me trazer outros nutrientes que podem ser benéficos pro meu corpo e pra minha saúde. Então eu acabo não dando muita bola pra eles. Mas talvez se vocês sentem os efeitos da psoríase mais do que eu, ou se vocês têm dificuldade de cortar algumas das outras coisas que eu falei antes, vocês podem
podem buscar dar uma atenção e estudar mais a fundo o efeito desses alimentos na pele de vocês. Eu sei que a luz tá ficando ruim, inclusive eu tô sentada na ponta da minha cama já pra câmera conseguir me pegar melhor, mas segura um pouquinho que a gente tá quase terminando, tá? Como tudo tem um lado bom, agora eu vou compartilhar as coisas que ajudam a melhorar a psoríase, a lidar melhor com ela e a manter o corpo de vocês mais equilibrado e menos estressado. Então, o primeiro passo e mais óbvio é comer mais frutas e verduras. Quanto mais frutas e verduras a gente comer, menos alimentos ultraprocessados a gente tende a comer, que é uma balança, né? Se a gente come mais de uma fonte, a gente vai naturalmente reduzir o nosso consumo de alimentos de outra fonte. Esses alimentos, principalmente se eles forem orgânicos, eles são super ricos em nutrientes e, além disso, eles são os alimentos que o nosso corpo sabe muito bem como processar e muito bem como digerir. O nosso corpo evoluiu ao longo de anos e anos e anos e anos se alimentando desses alimentos, então eles, no mínimo, não geram estresse pro nosso corpo para serem digeridos. Claro que existem algumas exceções, existem pessoas que têm alergias, intolerâncias a certos alimentos, a certas frutas e verduras, e eu não tô dizendo que vocês devem ignorar essas alergias e essas restrições, só tô dizendo que no geral frutas e verduras são ótimos. Mais especificamente dentro desse grupo, eu sugeriria vocês focarem em frutas vermelhas e folhas verdes. Esses alimentos são super ricos em antioxidantes que ajudam a combater os efeitos do estresse no nosso corpo, principalmente os efeitos de oxidação das células no nosso corpo. Seguindo adiante, é super bom que a gente consuma alimentos que sejam fontes de ômega 3. Então, ficando no reino vegetal, chia e linhaça devem virar as melhores amigas de vocês se vocês querem ter uma pele saudável, tenham vocês psoríase ou não. Elas são ótimas, principalmente se vocês baterem em smoothies, se vocês fizerem pudim de chia, se vocês usarem farinha, porque daí a semente é melhor digerida pelo nosso corpo. Grãos e sementes e leguminosas integrais. Esses alimentos todos, eles são ricos em fibras que contribuem para a saúde do nosso aparelho digestório, que é super importante, e ter problemas no aparelho digestório pode, no longo prazo, ser uma fonte de muito estresse físico para o nosso corpo. Então, se vocês conseguirem manter essa parte do corpo de vocês saudável, vocês vão evitar bastante estresse físico ao longo da vida de vocês. E por último, em relação a alimentos, eu quero dar uma dica pra vocês que me foi dada por uma nutricionista há um tempo atrás. A dica é manter uma dieta hipocalórica, ou seja, manter uma dieta com baixas calorias. Agora prestem atenção, eu não estou de forma alguma dizendo que vocês devem restringir a quantidade de alimentos ou a quantidade de calorias que vocês comem por dia. O que eu tô dizendo é bem diferente, e se isso por acaso for gatilho pra vocês, vocês podem parar esse vídeo por aqui. Mas o que eu tô dizendo é que uma dieta hipercalórica, ou seja, uma dieta com mais calorias do que a gente precisa, tende a gerar um estresse físico no nosso corpo, porque o nosso organismo, ao invés de focar em outros processos que ele também precisa fazer para manter a nossa saúde, ele acaba precisando focar em digerir e processar mais alimentos do que ele de fato precisa. E isso pode ser um fator de estresse. Ou seja, manter uma dieta hipocalórica no sentido de não consumir calorias demais é bom para psoríase, porque evita o estresse físico e evita que o nosso organismo fique sobrecarregado com um monte de tarefas. E agora, para finalizar, algumas outras dicas bem práticas, não relacionadas à alimentação, mas que são simples e ajudam muito a nossa pele. Então a primeira, que é assim, tipo, minha dica clássica pra psoríase, é pegar sol. Eu já ouvi gente me dizendo que, no caso delas, o sol é muito ruim, mas pra mim o sol é a coisa mais maravilhosa do mundo pra minha psoríase. Eu sei, eu preciso morar na praia e eu preciso poder ir pegar sol todos os dias. Porque, gente, sério, muda a minha vida. Assim, ó, um dia de banho de mar, que tem água com sais, que também ajuda a psoríase, e depois sol, é tudo na minha vida. E de um dia pro outro, às vezes, a minha psoríase reduz, assim, drasticamente. Se tem sol, eu sempre tento tirar pelo menos 15 minutos no dia pra levantar a minha blusa e pegar um sol na minha barriga e nas minhas costas, porque faz muita diferença, principalmente nos dias que a minha psoríase tá coçando. Se eu consigo pegar um pouquinho de sol, já reduz totalmente. Eu fico pelo menos mais umas 12 horas livre de coceira e é uma maravilha. Bom, gente, era isso que eu tinha pra compartilhar com vocês hoje sobre a psoríase e sobre as minhas dicas de como lidar melhor com ela. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que ele tenha sido útil e que ele possa ajudar vocês de alguma maneira. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar aqui embaixo, não hesitem em deixar aqui embaixo, que eu vou adorar conversar com vocês. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!